Aleluia. Podem se assentar, queridos. Eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia comigo em Gênesis 50. Gênesis capítulo 50. Nós vamos ler alguns trechinhos sobre José. Olha só que surpresa. História de José, mais uma vez. Gênesis 50. Nós vamos ler do 14 até o 21. Eu vou ler na Almeida do século 21, tá, pessoal? Não sei se vocês encontram aí. Diz assim: depois de sepultar seu pai, José, seus irmãos e todos os que com eles haviam subido para o sepultamento voltaram para o Egito. Quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizermos. Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou: assim direis a José: perdoa a transgressão dos seus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoe a transgressão dos servos do seu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. E José respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós, vossos filhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Então, esse texto hoje me chamou bastante atenção, porque, recapitulando um pouco a história de José, ele foi vendido pelos irmãos como escravo, os irmãos odiavam ele, né? Foi vendido como escravo, falaram para o pai dele que ele estava morto, né? E ele continuou servindo ao Senhor na casa de Potifar, e foi tão fiel ao Senhor que Deus prosperou na casa de Potifar. E aí a mulher de Potifar mentiu contra ele, falando que ele tinha tentado atacá-la, sendo que ela tentou atacá-lo. E aí ele foi parar na prisão. E aí preso, imagina, você foi vendido, você não fez nada. Além de falar sobre os sonhos que você tinha ali para os seus irmãos. E ficar dedurando os seus irmãos para o seu pai. Né? Mas aí tinha sido vendido como escravo, tinha sido preso injustamente. E aí ele ainda interpreta 2 sonhos de 2 prisioneiros. Um deles que, de fato, não tem boas notícias e é morto. E o outro que volta para a presença do faraó. E ele fala: olha, quando você voltar para a presença do faraó, quando acontecer isso que eu estou te falando, lembra de mim. E o que aconteceu? Passou 2 anos e o cara não lembrou dele. Então, assim, aconteceu algumas coisas na vida de José que dá para dizer que foram bastante ruins. Não foram pouquinhas. Não foi suave. Tanto que, se a gente voltar lá para Gênesis 41, fala: não, José permaneceu, porque às vezes a gente, numa leitura rápida, a gente fala: não, porque José permaneceu fiel ao Senhor, e você vê que não tem queixa nos lábios dele, né? Não tem nenhuma palavra de queixa, nenhuma reclamação. Mas vamos lá um pouquinho, em Gênesis 41, lá no 50, aos 52, diz assim: antes que chegasse o ano da fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer e de toda a casa do meu pai. Esse foi o nome que ele deu para o primeiro filho dele. Deus me fez esquecer de toda a dor, de todo o sofrimento, e também da casa do meu pai. Esqueceu da casa do pai também. Né? E o segundo ele deu o nome de Efraim,
porque disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, aos que achavam que José não sofreu, aqui está bem claro que ele sofreu. Falou que Deus fez esquecer o sofrer, né? A bênção do Senhor fez ele esquecer o sofrimento. E ele glorificou a Deus dizendo: Deus me fez prosperar, mesmo nessa terra em que eu fui afligido. Mesmo nesse momento, nesse tempo que eu tive de aflição. Né? E aí, pensando em que ele tinha dito: Deus me fez esquecer da terra dos meus pais, acontece o quê? Aparecem os irmãos dele lá. Claro, foi um tempo depois, né? Mas ele, teoricamente, não vou mais pensar nisso, esqueci, de repente está lá. Os irmãos todos, menos Benjamim, menos o mais novo. Todos eles lá diante dele. E aí, conforme ele vai pondo à prova os irmãos, você vê que eles começam a ficar aflitos, né, diante daquele homem poderoso, diante do governador do Egito, enquanto eles estavam só tentando comprar comida. E aí, em Gênesis 42, do 21 ao 24, diz assim: Então disseram uns aos outros: Na verdade, nós somos culpados com respeito a nosso irmão, porque vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender. É por isso que essa angústia está vindo sobre nós. E Rúben lhes respondeu: Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino? Mas não quiseste ouvir, por isso agora o sangue dele está sendo cobrado de nós. Eles não sabiam que José os entendia, porque havia um intérprete entre eles. Então José se retirou e chorou. Depois voltou até eles, falou-lhes e tomou Simeão dentre eles e amarrou diante dos seus olhos. Dentro ali do plano que ele tinha pedido para que trouxessem o outro irmão. Então, você vê que diante do reconhecimento dos irmãos que, olha, nós pecamos. E o Senhor está requerendo isso diante de nós. A dor dele voltou. Ele teve que se retirar para chorar. Né? E isso fica ainda mais evidente no 45, a partir do 1, que ele fala: José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Então falou em alta voz: Fazei com que todos saiam da minha presença. E ninguém ficou com ele quando ele se revelou a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó. Então José disse aos seus irmãos: Eu sou José, meu pai ainda vive? E os seus irmãos não conseguiam responder-lhe, porque estavam perplexos diante dele. Imagina só, você passando todo um aperto diante do governador, de repente ele grita mandando todo mundo sair, você fala: já era, estamos todos mortos, né? E aí ele chora, numa altura que dá para ouvir até da casa do faraó. Fala que os egípcios ouviram, né? Então, bastante gente ouviu ele chorar de dentro da casa dele. E ele falando: Eu sou José, seu irmão. Imagina o tique e o teco dos irmãos tentando funcionar ali, assim, tipo, José, aquele que a gente tentou matar, aquele que a gente vendeu. Não é possível. E tentando conectar também a figura que eles tinham de José, a imagem que eles tinham de José, com a imagem daquele homem claramente egípcio diante deles. Né? E aí ele continuou: Aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por tendes me vendido para cá, pois foi para preservar as suas vidas que Deus me enviou diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me diante de vós para vos conservar a descendência na terra e para vos preservar com vida com um grande livramento. Então foi aí que ele entendeu, né? Ele tinha mantido em todo o tempo da sua aflição, ele manteve sua fidelidade a Deus, ele manteve o foco no Senhor, né? Mesmo sem entender o porquê que ele estava naquilo tudo, no meio de tudo aquilo, ele estava confiando no Senhor, que o Senhor conduziria. E aí ele teve vários momentos de choro, né? Vários momentos de choro, de angústia e aflição,
Mas conforme foi passando o processo, primeiro ele estava falando, Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar, apesar dessa terra ser de aflição. E agora ele estava falando, Deus me trouxe adiante de vós para preservar vidas. Né? E é assim também com a gente, também no processo de cura. No processo de entendimento de como as coisas acontecem na nossa vida. A gente vai ter aflições. Jesus mesmo avisou que a gente teria aflições, que a gente teria dificuldades. Mas a gente precisa saber que Deus é Deus presente no meio de todas elas. E que a gente vai entendendo. Talvez a gente fale, obrigado, Deus, porque o Senhor me fez esquecer aquela pessoa que me maltratou. Obrigada, Deus, porque o Senhor me prosperou, apesar daquele salafrário que me roubou. Né? Obrigado, porque o Senhor fez isso, apesar... E aí, a gente chega num ponto que a gente leu lá em Gênesis 50. Quando ele fala para os seus irmãos, ele fala, não temais, por acaso eu estou no lugar de Deus? Eu vou julgar vocês? Eu estou no lugar de Deus para decidir o que fazer por causa disso? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Muita gente teria morrido naquele tempo de fome. Assim como quem não conseguiu chegar até o Egito, talvez tenha morrido mesmo, em muitas nações. Ou quem não tinha mais recursos para comprar. Mas o Senhor os conservou com vida. Então, mesmo o mal, mesmo tudo o que aconteceu na vida de José, Deus tornou em bem. E quando a gente está diante do Senhor, a gente está com o coração diante do Senhor, a gente precisa aprofundar o nosso entendimento sobre isso, que é, ainda que aconteçam coisas ruins, ainda que venha sobre mim aflições, ainda que venha sobre mim dor, ainda que venha sobre mim pestes e pragas, Deus vai tornar em bem. Ainda que o bem seja vê-lo na glória, Deus vai tornar em bem. Amém? A gente vai precisar ter paciência com a gente, com os nossos irmãos também à nossa volta, porque às vezes a gente vai estar com um irmão falando, não, eu perdoei, eu esqueci aquela pessoa. Nem penso mais. E aí o olho treme, né? Nem penso mais na pessoa. Né? Vai passar por um tempo, vai falar, não, mas Deus me abençoou e me trouxe alegria, me trouxe salvação, apesar de tudo que eu passei. Né? Até que chegue no tempo de dizer, Deus tornou em bem todo o mal que eu vivi. Deixa eu pegar outro texto para ler com vocês também sobre isso. Romanos 8. Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do 24. Diz assim, porque fomos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não se expressam com palavras. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Ele intercede pelos santos segundo a vontade de Deus. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos.
E o que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou. E os que justificou, a eles também glorificou. Então, nós fomos resgatados pelo Senhor. A gente tinha uma vida de dor e de sofrimento por causa dos nossos pecados. A gente estava destinado à destruição por causa dos nossos pecados. E por causa do convite de Jesus, nós fomos enxertados na vida. Recebemos vida por causa dele. E ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente precisa manter isso no nosso coração. Deixar que o Senhor trabalhe, deixar que o Senhor cure e deixar que em todas as situações a gente permaneça fiel ao Senhor, fiel ao que Ele tem dito, fiel ao que Ele tem feito, fiel à palavra dEle, porque Ele é fiel. E qualquer que seja a situação, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a angústia que a gente esteja vivendo, o Senhor torna em bem. O Senhor faz com que as coisas cooperem para o bem. A gente não sabe o quanto cada uma das coisas que a gente vai viver vai nos amadurecer, vai nos fazer crescer, vai nos fazer, inclusive, olhar para a nossa vida entendendo que somos pecadores necessitados da graça do Senhor. Porque como a gente foge disso no dia a dia? Ninguém gosta de ficar pensando mal de si mesmo. Ah, eu sou muito ruim. Sou muito fraco. Não, a gente gosta, na verdade, de olhar a fraqueza do outro e falar assim, eu posso ser fraco, mas fulano é pior. Eu não sou perfeito. Essa frase é muito comum dos crentes, né? Eu não sou perfeito, mas pelo menos eu sirvo ao Senhor. Aleluias. Né? A gente precisa lembrar disso, lembrar de onde viemos. Lembrar mesmo que, olha, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. O Senhor me trouxe de onde eu não poderia sair sozinho. Ele fez um caminho para mim. Ele me trouxe para onde eu não poderia vir. Então, eu tenho que servir com gratidão eternamente. Porque não importa o que eu faça para o Senhor, não importa o que eu me dedique ao Senhor, eu vou continuar devendo. O que Ele fez por mim é muito mais do que o que eu posso pagar. Então, eu não vou questionar, Senhor, por que o Senhor faz isso comigo? Fala, não, o Senhor sabe o que está acontecendo. Eu receberei da mão do Senhor qualquer situação que vier. Porque Ele cuida de mim, Ele sabe. Senhor, o que eu preciso crescer nessa situação, o que eu preciso aprender nessa situação. E vamos crescendo de glória em glória, para louvor e honra do nome do Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor, peça que o Senhor traga à mente os momentos que foram difíceis, que foram de dor, que você achou que a vida tinha acabado ali. E peça que o Senhor encha o seu coração da alegria da salvação, da gratidão do que Ele fez e do entendimento que Deus faz com que as coisas cooperem para o bem. Deus torna o mal em bem. Ele transforma o nosso coração, Ele transforma a nossa mente, Ele transforma o nosso entendimento, Ele faz com que os nossos dias sejam de paz, mas não uma paz segundo o mundo, não uma paz dependente de circunstâncias ou dependendo de momentos, mas uma paz que excede todo entendimento, que vai além do entendimento humano. A paz que a gente só consegue encontrar no Senhor Jesus, porque é dele, é dom dele, é graça dele. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor, e pedimos que nos inunda com Seu amor, Senhor.
Que nós nos sintamos amados e abraçados por Ti, acima de qualquer situação, acima de qualquer circunstância, acima de qualquer medo, acima de qualquer angústia, acima de qualquer coisa, Senhor. Que o Senhor seja sempre o centro, seja sempre o primeiro nas nossas vidas, Senhor. Que todas as coisas em nós glorifiquem a Ti, Senhor. Que nós entendamos qual é o nosso papel, o que devemos fazer, como Te obedecer, como seguir com Seus planos, para que nós honremos a Ti, honremos o Seu nome, até o fim das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.